pessoal, mais um vídeo aqui no canal é Direito Penal e hoje falaremos sobre a diferença, deixa eu colocar esse microfone de lapela aqui, falaremos sobre a diferença entre uma ação de improbidade administrativa para uma ação de crime licitatório. Primeiro, quando a gente fala em crimes licitatórios, quais são os crimes licitatórios? Hoje eles estão previstos lá no artigo 337-E e seguintes do Código Penal. Mas antes havia a previsão de crimes licitatórios lá na Lei 8.666 de 93, que é uma lei que foi revogada após essa alteração, trazendo a tipificação dos crimes licitatórios no Código Penal. Então a previsão hoje é no Código Penal, mas antes era na Lei 8.666, tá? E o que é um crime licitatório? Crime licitatório, ele ocorre quando um gestor, por exemplo, quando um prefeito, que é o gestor do município, que está ligado ao executivo, ele faz uma contratação para o município sem obedecer aos procedimentos de licitação. Por exemplo, se eu vou contratar um serviço, desde que não esteja presente as hipóteses de exceção, onde a lei autoriza a contratação sem licitação, se essas hipóteses não estiverem presentes, o prefeito ele precisa fazer uma licitação. Existe um procedimento de licitação, onde ele abre essa licitação para fazer a contratação de qualquer serviço para o município. Esse procedimento é um procedimento administrativo que tem um regramento próprio e deve ser obedecido. Só que muitas vezes existe essa contratação sem que seja realizado o procedimento licitatório ou quando esse procedimento licitatório não obedece àquilo que é determinado legalmente. Quando o procedimento licitatório não obedece àquilo que é determinado ou quando ele não ocorre, nós estamos diante de a possibilidade de que esse agente, esse prefeito, incorra nos crimes licitatórios. Então, o crime licitatório é quando existe essa contratação por parte do prefeito, por exemplo, de um serviço sem que tenha havido procedimento licitatório. Tudo bem, pessoal? Perfeito? E o que é importante? Muita gente confunde a ação de improbidade administrativa com crime licitatório. O crime licitatório, que agora está previsto aqui no artigo 337-E e seguintes do Código Penal, se após o processo o réu for condenado, ele vai responder uma pena de segregação corpórea. Tudo bem? Direito penal, estamos falando em segregação corpórea, em prisão, em pena de prisão. Quando falamos em uma ação de improbidade administrativa, ele vai responder com base na LIA. Ele pode ficar inexigível, pode perder o cargo, ele pode responder e ter que pagar alguma multa. Enfim, existem outros efeitos na ação de improbidade administrativa, onde não levará o réu, por exemplo, à segregação corpórea, prisão. São outros efeitos, são efeitos de cunho administrativo. Tudo bem? Quando falamos em crime licitatório, estamos falando em pena. Pois bem, então sempre que acontece um desvio nessa contratação, onde essa contratação é realizada a par, fora dos procedimentos licitatórios, pode ser que desague em um crime licitatório. No direito penal vai ter um inquérito. Se nesse inquérito for identificada a justa causa, o promotor vai oferecer denúncia e vai seguir um crime licitatório. Se esse crime licitatório segue, ele vai ter um trâmite no processo penal. E, concomitantemente, pode seguir também uma ação de improbidade administrativa, com base na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa, que vai apurar se realmente existiu essa ausência de licitação e essa contratação indevida, para que ele seja responsabilizado com base na Lei de Improbidade Administrativa, que tem outros efeitos, que não vai trazer a pena de prisão, mas sim outros efeitos. Então, sempre que existe uma dispensa de licitação ilegal e uma contratação sem a observância dos procedimentos licitatórios,
nós estaremos diante de um crime de licitação e de uma ação de improbidade administrativa contra essa mesma pessoa. Então aqui teremos um procedimento de cunho administrativo, é um cunho híbrido, né? E aqui nós teremos um procedimento de cunho penal. O que acontece? A linha fática é a mesma para os dois. A linha fática é a mesma, só que os efeitos são distintos. É claro que nós precisamos trabalhar de um modo mais direcionado em cada processo, isso com toda certeza, mas a linha fática trazida é exatamente a mesma. E quando falamos em crime licitatório ou ação de improbidade administrativa por dispensa de licitação, em desrespeito à legislação, nós temos algumas figuras que sem a sua presença não existe crime licitatório e não existe a improbidade por parte do prefeito, por exemplo, que é o exemplo que estamos utilizando aqui para fins didáticos. Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco o ar. Então vamos lá. Quando falamos nesse tipo de crime ou nesse tipo de improbidade, precisamos nos atentar na nossa tese defensiva se existe a figura no processo, se foi trazido no processo a figura do dolo, e esse dolo, o STJ e o STF já fixou o entendimento, tem que ser um dolo específico, para o cometimento desse crime ou dessa improbidade, e a concretização do dano ao erário. Vamos lá. O direito penal, principalmente o direito penal, ele tutela as relações, né? Ele tutela as condutas mais graves da sociedade. Então, um erro procedimental, sem que tenha ali o dolo específico em lesar o erário ou em desviar essa verba, ou se aproveitar disso de algum modo, sem que tenha esse dolo específico, sem que esteja presente essa característica que intente contra realmente os princípios administrativos para que essa pessoa enriqueça de um modo ilicitamente, sem a presença desse dolo específico no processo penal, nós estamos diante da ausência das condições de justa causa para esse crime. Porque o dolo específico é uma figura exigida no tipo penal. É o que determina o STF e o STJ. Além do dolo específico, que é esse dolo direcionado em desviar verba, em superfaturar, em muitas vezes enriquecer ilicitamente, sem a figura desse dolo, ou seja, só com um erro do procedimento licitatório, o procedimento não seguiu à risca aquilo que determina a legislação, ou houve uma dispensa equivocada, sem a intenção de desviar verba, sem a intenção de superfaturar, nós estaremos diante da ausência desse dolo específico, porque não é um crime. O STF e o STJ pacificaram o entendimento que para que exista esse crime é preciso a figura do dolo específico. Fora o dolo específico, nós temos também que analisar se existe o prejuízo ao erário, o dano ao erário, porque o dolo específico e o dano ao erário, eles andam de mãos dadas para configurar a tipicidade do crime licitatório. O que é a concretização do dano ao erário? Tem que ver se realmente essa contratação realizada sem licitação trouxe algum dano ao erário. Se essa contratação se esse serviço, por exemplo, foi contratado a um preço justo, que é o preço de mercado, se o serviço foi devidamente prestado, se era necessário esse serviço, não estamos diante de um crime. Porque onde está o dano ao erário aqui? Diferentemente de que se esse serviço não foi prestado, se essa contratação foi superfaturada, aí existem bases para quê? Para concretizar o dano ao erário. Então, se temos a figura do dolo específico, por exemplo, superfaturar e enriquecer ilicitamente, e o prejuízo ao erário, nós podemos sim chegar a uma tipificação de crime licitatório. Esse é o entendimento do STF e do STJ. Tanto é que a gente se depara com muitas ações de crimes licitatórios e também de improbidade administrativa sem a presença do dolo específico e sem a presença do dano ao erário. E, inclusive,
existem condenações em primeiro grau, que o juiz condena e fundamenta a condenação com base no dolo genérico e no dano presumido ao erário, que vai totalmente contra o que os tribunais superiores têm fixado quanto aos crimes licitatórios. E isso gera, com toda certeza, um aumento de processos tanto no Tribunal de Justiça quanto nos tribunais superiores. Então, para a configuração de um crime licitatório, é preciso sim, é a condição sem a qual não existe tipicidade, é preciso dolo específico e o dano ao erário. Tudo bem? Aqui são algumas particularidades do crime licitatório. E para a ação de improbidade administrativa, a mesma coisa. Se não existir o dolo específico e se não existir o dano ao erário, não temos base para uma ação de improbidade administrativa. Mas infelizmente não é isso que a gente vê na prática. Nós vemos condenações como essa, com essas bases de fundamento que eu acabei de citar para vocês, que contraria diretamente o que o STF e o STJ fixaram no entendimento desses tribunais superiores. Então, por isso que é importante nós estarmos atentos para saber diferenciar o que é uma ação, um processo penal de crime licitatório e uma ação de improbidade administrativa por dispensa de licitação, por uma contratação ilegal, por exemplo, fora, por não respeitar os procedimentos licitatórios. Então, o processo penal de crime licitatório tem um efeito que vai levar a uma pena e os processos de improbidade administrativa por dispensa de licitação levam a outra sanção, outras sanções que não são a pena de prisão. Então, um é em âmbito administrativo, híbrido, como eu já falei, e outro é em âmbito penal. Mas o contexto fático é o mesmo e muitas vezes a tese defensiva é a mesma. Volto a dizer a vocês, quando não está presente a figura do dolo específico e do dano ao erário, nós vamos ter que trazer essa tese defensiva tanto no processo criminal quanto no processo de improbidade administrativa. E não existe como condenar o réu, como condenar qualquer pessoa que esteja ligada ao executivo, prefeito, por exemplo, a um crime licitatório sem a presença do dolo específico e do dano ao erário. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Inclusive tem um julgado recente aqui do STJ, anotem aí, agravo em recurso especial, anotem o número, vou falar 20, um número para vocês, 20.10531-PE. Esse julgado, ele traz tudo isso que eu estou falando para vocês na questão da necessidade de comprovação durante o transcurso do processo criminal da figura do dolo específico e do dano ao erário. Sem a figura do dolo específico e do dano ao erário, nós não temos uma justa causa, nós não temos a tipicidade desses crimes. Tá certo, pessoal? Espero ter esclarecido a diferença entre um crime licitatório e uma ação por improbidade administrativa e mostrado para vocês um norte que realmente evidencia quando está presente a conduta criminosa e quando não está presente a conduta criminosa. Tá certo, pessoal? Mais um vídeo para vocês aqui no canal Direito Penal. Se vocês gostaram, se essa informação foi útil, eu peço que curtam esse vídeo, que compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço, até mais!